Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa com uma palavra de conforto, uma palavra de renovação e, por que não dizer também, uma palavra de libertação. E como sempre nós temos feito, nossa igreja está em plena atividade, né? Quarta-feira, às 15 horas, temos o culto de oração aqui. Quinta-feira, às 19h30, estamos aqui também no culto de oração e adoração ao Senhor. Domingo, 9 horas, nosso CBD online, aqui no nosso templo. E domingo, às 19 horas, estamos aqui também na casa do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, agradeça a Deus, porque você respira. E a palavra de Deus é muito clara, que todo ser que respira, louve ao Senhor. Não murmure ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela tua grandeza. Muito obrigado, ó Deus, pela tua soberania. E, ó Pai, como é bom entender que o Senhor tem todo o controle de toda e qualquer situação que nós estamos passando. Pai, nós murmuramos, nós questionamos, nós falamos coisas até que não devemos no momento da crise. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos compreender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E, ó Pai, também, nesse momento que nós estamos vivendo, ó Pai, dá-nos humildade, retira a nossa soberba, Senhor, para que possamos entender que tudo vem do Senhor. E, ó Pai, como é bom entender que toda limitação humana, ela está sendo destruída nesse momento. Tanta inteligência que o homem diz ter, Senhor, que nós dizemos ter, que possuímos, como tem caído por terra, Senhor. Como tem caído tudo isso. E como nós estamos aprendendo a cada dia a depender do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, é interessante que nós vamos começar nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica online, no livro de Tiago. E eu queria começar dando alguns destaques interessantes aqui para nós, que vamos abrir o livro de Tiago. Só repetindo mais uma vez, hoje será Tiago capítulo 1, próximo domingo, Tiago capítulo 2 estará com a minha esposa Ivone, Tiago capítulo 3 estará com a Eliane, Tiago capítulo 4 com o pastor Carlinhos, e o irmão Tomar vai encerrar o livro no Tiago capítulo 5. E eu queria pensar com você algo interessante, que quando nós começamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós começamos a fazer uma grande viagem. Nós decidimos começar, mas nós não sabemos onde nós vamos parar. E o que também nós vamos esperar ver quando nós abrimos a palavra de Deus nessa grande viagem. Quando nós pensamos na carta de Tiago. Tiago é uma carta bem prática para o momento que nós estamos vivendo hoje. Tiago é mais que um pregador do que um escritor. É interessante que essa carta de Tiago é como se Tiago nos pegasse, olhasse bem nos nossos olhos e falasse conosco algo: olha, isso que eu estou escrevendo para vocês é algo urgente, é algo necessário, é algo para vocês viverem. E todo o tema central de Tiago fala sobre o quê? Sobre o nascimento, crescimento e a maturidade do cristão. E olha que fator interessante quando nós pensamos por que Tiago escreveu essa carta. Havia 9 dificuldades lá na igreja. E também como essas 9 dificuldades estão presentes no nosso cotidiano, no momento que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, por que Tiago escreveu essa carta? Porque os irmãos daquela época estavam passando por duras provações. Eles estavam passando por grandes dificuldades, como nós estamos passando hoje. Outro motivo porque essa carta foi escrita: os irmãos da igreja estavam sendo tentados a pecar. Outro motivo porque essa carta foi escrita: alguns crentes, alguns irmãos da igreja estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto estavam sendo roubados também pelos ricos. Vivemos isso também. Olha que fator interessante, outra dificuldade na igreja. Alguns membros da igreja estavam buscando posições
de liderança. Outro motivo também, e a gente está vivendo isso aqui também hoje. Versículo 5. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Queria dar um parêntese um pouquinho, abrir um parêntese aqui. Viver o que prega. Nós falamos tanto que desejamos ir para o céu, que temos segurança e certeza da nossa salvação. Isso tem gerado um medo terrível no meio da igreja. Eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando ou falando. Outra dificuldade também que havia na igreja. Os crentes estavam vivendo de acordo com o padrão do mundo. Outra dificuldade também, parece que isso é bem antigo, né? Os crentes não conseguiam dominar a sua língua. O pessoal falava demais. Está lá na carta de Tiago. Outra coisa interessante também, nós estamos vivendo isso hoje. Outra dificuldade na igreja. Alguns irmãos estavam se afastando do Senhor. Houve um abandono da igreja, já na época de Tiago. Outra coisa interessante também, que eles estavam vivendo. Alguns crentes estavam vivendo em guerra espiritual. Guerra uns contra os outros. Se a gente pensar bem, essas são as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. E Tiago relata que toda dificuldade que estava faltando na igreja de Jerusalém é o que está faltando hoje na nossa igreja, maturidade cristã. E eu queria abrir com você Tiago capítulo 1. O autor da carta de Tiago, ele é bem claro. E como ele se identifica? Tiago se identifica lá no versículo 1. Ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 1. A apresentação de Tiago é essa: eu sou um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E é interessante também que ele começa logo a dizer para quem essa carta foi escrita. As 12 tribos dispersas entre as nações. E é interessante quando nós pensamos nisso aqui, nessa dispersão. Quem eram essas tribos? São crentes. Eles são crentes, mas eles são perseguidos. Eles são crentes, mas eles foram dispersos. Eles são crentes, mas também tiveram todos os seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres e sempre são oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, presta atenção aqui, mas também ficavam enfermos, ficavam doentes. Parece que hoje ninguém quer ficar doente, e a carta se refere a isso também. Eles são crentes, mas sofriam, mas eles estavam sofrendo também, como nós estamos sofrendo hoje. E é interessante quando nós pensamos logo nesse sofrimento do cristão. A vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é algo que você, olha, agora eu estou protegido. A vida cristã não é uma estufa em que você vai ficar ali guardadinho. Mas a vida cristã, como o Tiago deixa bem claro, é uma grande batalha espiritual que nós não queremos encarar. Outro fator interessante também, que Tiago deixa bem claro, que nós não somos poupados da dificuldade que nós passamos. Nós vamos passar por isso também. E Jesus deixa isso bem claro, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas parece que a gente não quer viver isso. É interessante que alguém colocou uma frase no grupo da igreja: como você vai querer ter honra aqui, neste mundo, onde o seu Deus, seu Jesus, foi criticado e ridicularizado? Por que você quer ter honras aqui? E Paulo também na sua carta, ele deixa bem claro: se eu coloco a minha esperança neste mundo, eu sou miserável. Então, quando nós pensamos isso, a miséria, nesse momento de crise, ela se alastrou. Ao invés de nós colocarmos a nossa confiança em Deus, depositarmos a nossa fé em Deus, nós estamos colocando a confiança no ser humano e no governo também. E é interessante, hoje também, de acordo com essa carta, nós também fazemos as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel, hoje,
morre de Covid? Talvez seja essa pergunta de todos hoje. Por que um crente fiel passa por provações amargas? E Tiago, na sua carta, ele tenta responder todas essas perguntas para nós. E olha no versículo 2, o que Tiago deixa bem claro para nós. E como é difícil viver isso. Vida cristã é uma batalha espiritual. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. As provações que nós estamos passando hoje é de acordo com a nossa fé cristã. O que você está passando hoje é de acordo com sua fé. Por que os crentes sofrem? Por que o povo de Deus passa por provações? Porque nós sofremos prejuízo? Porque um crente fica doente em cima da cama? Porque são injustiçados? Por que nós sofremos? Se nós temos Deus, e Deus nos adverte a esperar as provações. Deus deixa bem claro que nós temos que esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. E Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. E Paulo também declara tudo isso. Através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. E Paulo também declara em 2 Timóteo 3,12: todo aquele que quiser viver de acordo com o padrão de Deus, ele será perseguido. Você entende isso? É o contrário que o mundo nos ensina. Se você quer ter uma vida cristã autêntica, genuína, sincera, aos pés do Senhor, você será perseguido. Outro fator interessante também, porque nós também somos um povo dessa dispersação, um povo disperso também, como Tiago nos declara. Por quê? As provações, elas procedem de alguma maneira interessante. Primeiro, nós temos doença, nós temos acidentes, nós temos desapontamentos também. A nossa provação também vem pelos nossos pecados. Nós criamos, e o texto é bem claro hoje, que a gente vai ver isso em Tiago 1, nós criamos dificuldades com a nossa língua, com as nossas atitudes. E é interessante também que nós também sofremos pelas tribulações, porque a gente é de Deus, porque nós somos cristãos, pois Satanás, o mundo e a própria carne lutam contra nós. É por isso que nós temos provações, e é por isso que nós estamos passando por tudo isso. Mas como sair dessa situação? E é interessante que Tiago fala algo interessante no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Quando nós pensamos nisso, várias provações, aqui dá uma continuidade de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos uma amiga que ela gosta muito de colorir, é a Sara. Ela tem uma caixa de lápis de cor, eu acredito que mais de 250 lápis de cor ali. Quando nós pensamos assim, nós temos provações de todas as cores. Nós temos uma provação verde, uma azul. Vai ser de acordo com aquilo que nós temos que enfrentar e passar. Para cada cor dessa provação que você está vivendo, que você está passando, existe e sempre vai existir a graça de Deus para nos sustentar. E Pedro deixa isso bem claro, que a multiforme graça de Deus, ela nos sustenta. E é interessante também quando nós pensamos em provação. Há provas fáceis, há provas difíceis, há provas que são maiores que a nossa força, há provas também
que nós temos que passar sozinhos. E quando nós olhamos para essa prova de passarmos sozinhos, nós lembramos de Jesus ali no Getsemane. Ninguém estava com Jesus. Então tem muita prova que eu preciso passar sozinho. Você precisa estar sozinho. E Deus, irmãos, quando nós pensamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje, preste atenção aqui. Preste atenção, Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. A gente precisa apenas crer. Deus sabe o que Ele está fazendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo tudo isso acontecendo. Como Deus é fiel, né? Ele permitiu que eu visse toda a palavra dele se cumprindo. Isso para um pregador é algo tremendo. Aquilo que nós pregamos está se cumprindo. Isso é tremendo. Isso para o povo de Deus deveria ser também uma grande alegria. Aumentar cada vez mais e mais a nossa certeza de tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Aí entra também a certeza da sua salvação que você precisa ter. Eu ainda vou pregar um domingo aqui, estou preparando isso, crentes que precisam de salvação, por causa da sua imaturidade. Outra coisa também que Tiago deixa bem claro, que as provações, elas são passageiras. Isso vai passar. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Vem uma, aquietou, vai vir outra. Mas Deus sempre dá esse espaço para nós, para que nós possamos descansar. Ninguém aguenta uma vida inteira de turbulência. E a palavra de Deus é muito clara também. Há uma promessa para nós: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente precisa crer nisso. E é interessante também que não vamos ficar nas provações. Nós vamos sair dessa, mas você tem que crer. Estamos passando por isso. Estamos passando. Alguns passam como um avião supersônico. Vem rápido, vai rápido. Outras provações como um trem-bala. Outras provações, você tem que passar de automóvel, né? Outras provações, eu não sei se os irmãos conhecem aqui, um carrinho de rolimã. Você tem que passar andando um carrinho de rolimã. Algumas provações, não tem jeito. Você tem que passar andando. Outras provações, muitas vezes nós temos que ficar engateando. Mas uma coisa é certa: todos nós vamos passar por ela. E olha interessante no versículo 3 e versículo 4. Olha o que Tiago continua falando sobre as provações. Versículo 3 e versículo 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Então o que Tiago deixa bem claro? Que as provações, elas são de grande ensino para nós. Eu fiquei muito feliz com essa pandemia, porque nós vimos quem realmente nós somos diante do Senhor. Então nós aprendemos algo interessante com relação nessa provação da pandemia. Muitos não têm certeza da salvação. Muitos que cantaram sobre coragem, nós não somos tão corajosos assim. Para as coisas de Deus. Porque para as coisas do mundo somos corajosos. Mas para as coisas de Deus temos medo. Aprendemos isso. Eu aprendi isso. Nas provações da nossa fé, o grande teste é para que nós sejamos genuínos, autênticos diante do Senhor. Vamos pensar algo aqui. Quando Deus chamou Abraão, vem viver pela fé. Primeira coisa que ele fez, ele testou a fé de Abraão para aumentar a sua fé. E nós sabemos esse teste. Pegou Isaac, eu quero Isaac,
quero o melhor que você tem, para realmente entender isso. E Deus nos prova para produzir o melhor em nós. Deus nos prova para produzir o melhor em nós. E as provas da fé, o que nós estamos passando hoje, prova que, de fato, nós nascemos de novo. Só que muitos não entendem isso. E as provações da nossa fé trabalham por nós. O que nós estamos passando hoje, isso está trabalhando por nós e não contra nós. E a maior prova que isso é a favor do que nós estamos vivendo hoje é a palavra se cumprindo. Isso é nosso favor. E tudo tem um propósito. Você crê nisso? Tudo tem um propósito. Só que o povo de Deus não está entendendo isso. Tudo tem um propósito. É interessante que um pastor disse, um amigo meu disse, pastor, o propósito disso tudo é para peneirar a igreja. Para peneirar a igreja. O propósito disso tudo é para fortalecer a fé de alguns. O propósito de tudo é aumentar a fé em alguns. E o propósito também disso tudo é que você precisa ter certeza da sua salvação, que você não tem. O propósito disso tudo que nós estamos vivendo é isso para a igreja. E Paulo deixa bem claro para nós isso, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso tem um propósito. Isso tem um propósito. E outra coisa interessante também, que o texto é bem claro, fala sobre perseverança. Por que a provação nos leva a sermos perseverantes? A perseverança nos leva a ter maturidade. Maturidade. E Paulo deixa isso bem claro, que a tribulação, ela nos ensina, a tribulação nos leva à maturidade, a tribulação nos leva a ter paciência, a tribulação nos leva a ter uma coragem para termos perseverança no sofrimento e dificuldade que a gente vai passar. Nós vamos passar por isso. Os crentes imaturos, eles são impacientes. E como a gente viu imaturidade nisso aqui? E é interessante, quando surgiu essa pandemia, né? Eu só recebi ligações, eu não vou mais. Mas e o restante? Então houve uma imaturidade aqui. Lógico que nós estamos prezando, né, pelo decreto. Os crentes imaturos são sempre impacientes. É interessante quando a gente pensa nessa imaturidade. Logo surge Abraão. Abraão não esperou o menino chegar, foi lá, me dá Agar aí. É Agar mesmo. O crente imaturo, ele não espera. Moisés sabia que tinha que libertar o povo, matar um egípcio. Não era para ele matar. O crente imaturo, ele age por impulso e fala até o que não deve. Pedro foi lá e decepou a orelha do outro, porque não estava entendendo o propósito de Deus. Isso é imaturidade. Falamos demais porque somos imaturos. E a maturidade não se alcança apenas lendo um livro. A maturidade, ela não se alcança pela nossa inteligência. Para ter maturidade, Tiago deixa bem claro, você tem que passar por prova e por tribulação. Aí você é uma pessoa madura. Aí você tem maturidade. Mas isso nós não queremos. Nós achamos que somos maduros por aquilo que nós falamos. E é interessante também que nós precisamos aprender nesse momento que a aprovação, ela visa a glória de Deus. Dá para entender isso, desse medo que você tem aí? Isso é para a glória de Deus? Temos alguns exemplos disso na Bíblia. O cego de nascença. Jesus disse, olha, ele teve que nascer desse jeito para que a glória de Deus se manifestasse. Nós estamos passando por isso aqui para a glória de Deus se manifestar. Você crê nisso? A gente precisa crer nisso.
E olha como muda todo o cenário que nós estamos vivendo. Eu não estou falando que a gente não vai manter o que precisa ser feito, máscara, álcool, aquela coisa toda, não. É o que está dentro do ser humano, dentro de cada um de nós. E Jesus disse, olha, ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse. Essa pandemia está acontecendo aí, igreja, porque a glória de Deus tem que se manifestar. Outro fator interessante também, a história de Lázaro. Jesus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jó disse uma coisa interessante, né? Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, meus olhos estão te vendo. Olha como muda o cenário cristão. E qual deve ser a nossa atitude com relação a tudo isso? Primeiro, Tiago responde algo para nós, para esse momento que nós estamos passando. Você tem que ter alegria. E quantos perderam a alegria nesse momento? Quantos estão fechados, trancados dentro de casa, menos para ir para o supermercado e para algo mais, né? Para a farmácia ninguém está trancado. Para o supermercado a gente precisa comer, né? Ninguém está trancado para isso. Né? Ninguém está trancado para isso. Mas para as coisas de Deus, nós nos fechamos. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de ficar escondido dentro da sua casa, lá com medo, você tem que se alegrar intensamente. Tem que ter alegria. E a alegria no Senhor é a nossa força. Você está vivendo assim? E é interessante que se nós não estamos vivendo assim, nós somos imaturos. Nós somos imaturos. A imaturidade na casa do Senhor. E essa alegria, que Tiago deixa bem claro aqui, é confiança segura na soberania de Deus. A minha alegria é que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. E Deus sabe o que está fazendo. E Deus sabe também onde Ele está nos levando. Olha como muda todo o cenário que nós estamos vivendo hoje. E olha a partir do versículo, que eu vou ler agora para a gente encerrar, do versículo 19, para concluir tudo isso, que Tiago deixa bem claro. Meus amados irmãos, olha como a gente precisa viver. Se você quer ser um crente maduro, que tem maturidade. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Parece que Tiago pega a gente assim, escuta o que eu estou te falando, hein? Presta atenção, hein? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente. Olha o que Tiago coloca. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual esta palavra é poderosa para te salvar. E aqui a gente para um pouquinho para pensar. Se eu não tenho confiança, se eu não tenho alegria, essa palavra não é poderosa para me salvar. Essa palavra não vai produzir nada na minha vida, essa alegria que Deus está no controle de tudo. Essa palavra não vai produzir isso. E é por isso que nós estamos com medo. Outro fator interessante também. E olha o que ele diz aqui para nós. E aqui entra todo o seu... Aqui cai toda a religiosidade do ser humano. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Como você vai falar de segurança para alguém se você não tem a sua? Como você vai falar que vai para o céu se você não tem certeza da sua salvação? Se você está com medo, como você vai transmitir segurança para alguém? Como você vai cantar rompendo em fé se sua fé está lá? Desculpa a expressão meia boca.
Como você vai cantar isso? Estava conversando com o irmão da igreja essa semana. Ele disse, pastor, a gente canta por cantar, né? A gente canta por cantar. A gente canta por cantar. Maravilhosa graça, infinito amor. A graça de Deus nos capacita a viver assim. Com alegria. E Tiago continua dizendo, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como nós mostramos que a gente estava enganado, sentado num banco da igreja? Como nós temos medo daquilo que Deus pode fazer? E isso que Tiago declara para nós. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É interessante que ele coloca algo para nós, que a Bíblia é como um espelho. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós estamos lendo aqui, nós temos que nos ver aqui. Eu estou me vendo aqui, está falando de segurança, proteção de Deus, soberania de Deus. Eu estou me vendo nesse propósito de Deus. Mas quando eu saio daqui, eu não vejo isso mais. Qual a razão disso? Outro fator interessante que ele diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, e olha o que a palavra de Deus traz para nós. Ela é perfeita, traz liberdade. E a lei, ela nos persevera na prática. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Por que nós perdemos a alegria? Porque nós não estamos olhando para a palavra de Deus e trazendo para nós. Aí nós estamos falando demais. Porque diz o seguinte, você não pode falar muito não. Tem que pensar. Senão você vai falar besteira. E é interessante que até o nosso corpo é formado assim, né? Uma boca fala menos, os olhos para ver mais, e 2 ouvidos para você ouvir mais. Então a gente tem que aprender a falar menos. E olha o que ele diz para encerrar isso aqui. No versículo 26. Tudo prático, é coisa prática, Tiago. Se alguém se considera religioso, mas fala demais, não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que é de Deus, olha como ele muda todo o conceito. Todo o conceito. A religião que é de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Que é religião, para Tiago? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, quando nós pensamos nisso aqui, o que é a religião? É meu próximo. Mas se eu isolei, eu não estou praticando isso. Nós temos um grupo na igreja. Acho que cada igreja deve ter um aí, né? Que está me escutando aí. Quantos nem apareceram no grupo para dar, oi, continuo vivo. Oi, continuo vivo. Só isso. Nosso grupo tem aqui. Acho que toda igreja tem alguém assim que está lá isolado. Isso não se pega só de escrever uma mensagem, né? Aí nós podemos ver quem são e quem não são. Né? E é interessante também não se deixar corromper pelo mundo. E quando nós pensamos nisso, quantos se corromperam pelo mundo através desse medo? Como essa corrupção entrou na sua vida. Eu não estou falando de você exagerar, não. Eu estou falando de algo interior. De algo interior dentro de você. Quantos se deixaram se corromper pelas ideias do mundo e esqueceram que Deus está no controle de tudo. Se Ele começou, Ele sabe também como vai terminar essa história. Aí nós voltamos, como eu sempre tenho terminado os nossos cultos aqui, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor
E Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração. Se eu entreguei a minha história nas mãos de Deus, Ele sabe como vai conduzir todo o processo da minha vida. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Esperamos que você viva uma vida cristã prática, não de teoria. E como diz Tiago, né? Como bom batista que eu sou, até pela nossa boca, que nós falamos, nós trazemos maldição para a nossa vida, para a vida das pessoas. Então a gente precisa abençoar. Abençoar muitas pessoas. Abençoe seu pastor, né? Nessa luta aí, que é terrível, confesso para os irmãos. Abençoe o membro da igreja que vem. Abençoe aquele irmãozinho que não pode vir também. Tem que ir lá abençoá-lo também. Né? Olha como muda tudo, como muda todo o cenário. E olha como Deus está nos dando mais uma prova da gente fazer um acerto. Eu preciso consertar o que eu não estava fazendo. E você que está com medo, reveja seus conceitos diante do Senhor. Medo não é atitude de cristão. Medo é atitude de covardia. E é interessante que Deus nos chama para sermos vitoriosos. Deus não chamou um povo para ser covarde. Deus chamou um povo para ser corajoso e conquistar. Né? Nós somos um povo de conquistas, mesmo diante da crise. E na crise é que nós sabemos quem nós somos. Mais uma vez repetindo, depois que voltarmos tudo isso aqui, voltarmos ao normal, que acredito que a gente não vai voltar como antes, mas com algumas restrições, vai ser muito difícil, né? Nós recebemos abraços de algumas pessoas, porque você se isolou. Você não cumpriu o que Tiago deixou bem prático aí para as nossas vidas. Reveja o seu conceito, né? Tecnologia está aí para ser usada. Tecnologia está aí para ser usada. E aproveitando também, está lá. Eu não posso me deixar de congregar. Não é fisicamente, mas virtualmente também, né? Quantos não entram até na página da sua igreja e dizem, eu amo a minha igreja? Reveja o seu conceito também. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar. Próximo domingo pela manhã, capítulo 2, estaremos aqui, né, falando sobre Tiago. A irmã Ivone vai estar aqui. Tiago, capítulo 3, a irmã Eliane. Tiago, capítulo 4, pastor Carlinhos. O irmão Tomás encerra todo o livro de Tiago. E que Deus mude todo o conceito errado que você adquiriu nesse momento que nós estamos passando. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tire o medo. Diz, Senhor, se o Senhor trouxe isso, o Senhor tem um propósito. E Deus vai te revelar através desse espelho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é real. Muito obrigado, ó Deus, que hoje, Pai, nós entendemos. Se nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor deixou para nós, nós só somos ouvintes, Senhor. Ó Deus, Pai, como nós precisamos ser mais praticantes da Tua palavra. Vivemos aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Meu Pai, se tem alguém dentro do meio da Tua igreja que não tem certeza da sua salvação, Pai, é tão claro isso, que tempo de igreja não salva ninguém. Membro fundador não salva ninguém. Que salve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida. Muda aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe.